Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Ilumina a sua empresa, começando esse podcast super especial hoje. A gente vai falar com o Bruno Hernandes, que é um amigo, é um professor, é o meu osteopata e mentor, e também foi mentorado pelo Ilumina. Então a gente vai trazer coisas super importantes hoje. Quero reforçar que esse podcast é para você, que é pequeno gigante, assim como eu, assim como o Bruno, que a gente olha para os desafios do empreender e ao mesmo tempo olha para frente, segue em frente, sabe que não é moleza, mas que quando a gente segue com o nosso coração, quando a gente olha para o nosso talento, quando a gente olha para aquilo que a gente acredita e faz com amor, as coisas acontecem. Óbvio que a gente também tem que ter ferramentas para gestão, para organização. Então tudo isso junto e conectado, é assim que a gente começa esse episódio de hoje. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado pela tua presença aqui comigo. Eu que agradeço, Diogo. Satisfação enorme poder compartilhar aí a minha história, a minha jornada, que tem uma participação muito importante também dos direcionamentos que você fez como auxílio através do Ilumina. Vamos embora. Quero que você comece contando um pouco de como foi a tua história. Eu acho que é super importante para quem está aqui com a gente, começando ou empreendendo um projeto pequeno, né? Mas que é gigante porque tem que aprender um monte de coisa, tem que se virar nos 30, né, Brunão? Então, para empreender hoje, ainda mais que a gente começa como autônomo muitas vezes, né? O quanto que é desafiador aprender sobre contabilidade, sobre marketing, sobre vendas, sobre copy, sobre tantas outras coisas. E ao mesmo tempo você tem que ser técnico e ser muito bom na tua promessa da tua entrega. Entregar o que você promete tecnicamente, né? Então, é um desafio. E ao mesmo tempo, eu quero saber, e as pessoas que estão começando a te conhecer agora, sobre essa tua jornada, né? Como é que você começou? Resume para a gente, por favor. E esse desafio, eu vejo que ele fica mais intenso quando se fala em empreender na área da saúde, né? Existe uma dificuldade de fazer uma transposição de uma barreira entre o que é acolher, entre o que é ser receptivo com o cliente e, ao mesmo tempo, ter direcionamentos e desenvolvimentos para poder ter rendimentos financeiros que sejam compatíveis com aquilo que você deseja viver. Sim. Diogão, cheguei aqui em São José do Rio Preto em 2006, Tá. com a ideia de montar um consultório de fisioterapia. Eu fiz faculdade na cidade de Santa Fé do Sul, me formei em 2004, o ano de 2005 eu passei na capital paulista batendo cabeça, e por intermédio de um amigo de faculdade eu vim aqui para Rio Preto, né? E aqui em Rio Preto, né, cara, nós começamos praticamente do zero. Alugamos um espaço sem ter condições de alugar esse espaço, tanto é que no primeiro momento eu fui morar de favor na casa de um amigo para poder dar conta de arcar com as despesas do consultório. O consultório foi tendo ali a sua vida própria, foi tendo o seu andamento, o seu desenvolvimento, mas existia muita desconfiança, porque a proposta do trabalho que eu vim desenvolver aqui era uma proposta inovadora. Né? Eu trabalho com a especialidade da osteopatia. Sim, você já trabalhava com osteopatia naquela época? Já era osteopatia o nome? Como é que era? Já existia Tá. a formação de osteopatia, mas existiam pouquíssimos profissionais que eram osteopatas. Tanto é que aqui na cidade de São José do Rio Preto, quando nós começamos o nosso trabalho aqui, só existia um profissional que trabalhava com osteopatia. Tá. E a osteopatia, por ela ser uma especialidade bastante diferenciada, que visa observar o indivíduo como um todo para entender de onde está vindo as principais queixas dele, ela acaba não sendo incluída no rol de reconhecimento dos convênios. Então, ela não é uma especialidade coberta por convênios. Entendi. E aí nós chegamos aqui, na cidade de São José do Rio Preto, com essa proposta de fazer a entrega de um serviço que não era cadastrado a um convênio, a população habituada a ter tratamentos que eram feitos por convênios, tratamentos da área da fisioterapia convencional, e aí a resistência foi muito grande, né? Encontrei essa resistência própria da especialidade. Sim. E a resistência de não ser da cidade. Tá. E isso foi um desafio considerável. Só que... Como que você superou isso, Bruno? Como é que foi essa... Porque são dois Diogo, desafios de falar assim, acho que eu vou mudar daqui, né? Cara, eu sou muito persistente, né? Eu não sei se você me perguntou, é taurino, ariano, né? Eu sou taurino.
e o taurino é persistente, teimoso, com 4 patas enfiadas no chão às vezes, entendeu? Sim. Então eu vou falar para você, cara, eu falei, esse negócio vai ter que dar certo e vai ter que dar certo de alguma forma, né? Só que a gente faz o negócio dar certo gastando uma energia muito grande. Eu vejo que o tempo passou e hoje uma série de pessoas estão tendo oportunidades de ter direcionamentos com caminhos mais facilitados. Naquele período não existia facilidade. Eu estou falando de 2006, nós estamos aí com 18 anos, mas nós não tínhamos a facilidade que a internet tem hoje. Nós não tínhamos a facilidade nem de propagar os nossos serviços como é propagado hoje. Sim. Então, a persistência, ela veio de um processo de sempre priorizar pela boa qualidade nos atendimentos daqueles que chegavam. Tá. E aí isso foi desenvolvendo... Entrega com excelência. Com excelência. Acho que isso é uma coisa que a gente pode colocar aqui já, te cortando, já conectando isso. Acho que é um ponto muito relevante. Assim, aquilo que você promete para o pequeno, para todos, obviamente, né? Mas a gente está falando aqui para... entregue com excelência o que você promete. Né? Eu acho que isso é uma coisa, às vezes, óbvia, que o óbvio precisa ser dito, né? Mas muitas vezes pode ser que se perca nesse processo de outras tantas demandas do empreendedor, se esquecer de entregar com excelência aquilo que você prometeu, né? Continua na tua toada. E aí essa busca pela entrega de excelência, é fato que às vezes ela também ela dava uma patinada quando a gente não alcançava os resultados desejados, né? Tá. Porque faltava ainda muito conhecimento técnico para poder fazer ações com segurança. A insegurança ela é própria dessa fase inicial de trabalho. Então você imagina, né? Sim. Você com certas dificuldades técnicas, tendo que fazer um serviço se desenvolver, com todas as desconfianças que já existiam da população, e aí você acertava 1 e errava 3, acertava 1 e errava 3, aí o negócio parece que não ia, e dava vontade mesmo de parar, dava vontade de desistir. Só que em paralelo a isso também, eu fui me desenvolvendo nos segmentos de cursos. Eu sempre tive na faculdade uma tendência de ajudar colegas a estudar. Então a galera se concentrava na minha república e falava assim, cara, hoje vai ter o resumo do Bruno. O Bruno vai fazer o resumo, a gente nem precisa estudar para a prova por completo, porque estudando um resumo dele nós vamos para frente. Sim. Só que é interessante isso, eu falava muito bem no grupinho ali de amigos, só que eu tinha uma vergonha absurda de fazer exposições de trabalho. Eu me borrava todo, eu tremia, gaguejava, era motivo de piada, de chacota pelos amigos. Então, de fato, eu nunca me vi numa condição de dar aula. Mas eu sempre tive essa vontade de querer compartilhar. Sim. E aí eu fui, né, me integrando a uma instituição de ensino, que na época era a instituição de ensino que eu fazia, especialização em osteopatia, e fui indo. Essa vontade de compartilhar, ela cresceu, ela foi incentivada por mentores, né, que no caso o professor, o diretor da instituição, me deu uma oportunidade para poder falar, e eu fui sem saber exatamente o que eu estava fazendo. Sim, com medo mesmo. Fui com medo mesmo, entendeu? Embora. E aí eu agarrei essa oportunidade com unhas e dentes. E aí, junto com esse direcionamento, eu vi que parece que um negócio que era forte dentro de mim. As pessoas me traziam esse feedback. Foi, cara, eu me sinto confortável com a orientação que você dá, com o direcionamento que você entrega. Aí eu percebi, falei assim, aqui tá uma oportunidade de eu suprir a deficiência técnica que aquele consultório tem. Sim. Porque eu não sabia exatamente como eu iria conseguir suprir aquela deficiência. Talvez hoje está muito claro, né, que a gente precisa se aprimorar. Só que naquela época eu não tinha um respaldo para encostar em alguém. Sim. Hoje a gente tem as facilidades. Algum mentor. Hoje eu vejo isso, por exemplo, para os grupos de alunos que eu coordeno. Sim. Então a gente tem um grupo de estudos online que tem mais de 55 alunos inscritos. Nós temos a mentoria que é para uma abordagem de entrega mais avançada. Então, nós temos uma forma de facilitar a vida dessas pessoas. Só que naquele período, eu agarrei essa oportunidade de entrar nessa instituição como sendo, eu falei assim, aqui é o grande negócio para que eu possa ganhar a direção e aqui eu vou conseguir suprir a insegurança, a deficiência que eu estou tendo sozinho nessa sala aqui, que é de 4 paredes. Porque a vida do terapeuta, eu vou dizer em todo contexto, terapeuta em geral, não só o fisioterapeuta, mas ela é muito solitária.
Ela é muito solitária. Você se vê nas Acho que quatro... do empreendedor do terapeuta mais ainda, né? Porque é literalmente dentro das quatro paredes Aí ali. você toca nessa questão, trazendo para o empreendedor, a gente também faz um reflexo claro de quanto que isso é também solitário. Sim. Né? Então Sim. eu me via tecnicamente solitário e sem saber que direção tomar, Sim. no contexto de fazer com que as coisas pudessem andar no sentido de ter organização, de ter um bom respaldo e equilíbrio para a observação do negócio em si. Sim, né? sim, porque antes de... quando você fez uma faculdade e aí vira um terapeuta manual, né? É um fisioterapeuta. Isso, exatamente. E tantas outras, né? Dentro do processo da mentoria do Ilumina, a gente já trabalhou com alguns outros terapeutas de outras áreas, né? E o quanto esse lugar de empreender tecnicamente, né? Exercer tua função técnica, na verdade, que ao mesmo tempo, e vai quase que na mesma potência ou não, de acordo com o teu nível de conhecimento ou de maturidade empreendedora. Né? Porque como é que eu busco novos clientes? Como é que eu mantenho os clientes que eu tenho? Como é que eu faço com as questões tributárias? Como é que eu faço com relacionamento, com o trabalho de liderança para minha secretária poder fazer uma linha de comunicação alinhada com o que eu acredito, com os meus valores? Que a gente nem olha para isso logo no começo. Então, assim, como é que eu cresço? Como é que eu me mantenho? Né? E é um ambiente muito inseguro, né? Esse ambiente inicial, né? Ele é inseguro e eu faço um comentário sempre pro pessoal que me acompanha, é que você olhar com mais atenção e carinho para essa jornada do empreender te faz também crescer e muito tecnicamente. Tá. Te dá a segurança que, às vezes, a condição técnica faz em determinados momentos você não alcançar. Então, eu insisto muito porque eu consegui, através dessa busca, e essa busca ela é permanente, né, Diogo? Sim, não essa para busca nunca. Ela não para Sim. nunca. Tanto Sim. é que a gente está em constante direcionamento e eu tenho visto claramente o quanto que ganhar e conquistar espaço nessa direção de saber gerir melhor o negócio também favorece muito a abordagem específica, então, eu técnica. queria entender como. Dá um exemplo disso. Como é que você olhar para ser um melhor empreendedor, um melhor gestor, te facilita as questões técnicas? Me conecta aí. Eu me vejo como... Vai, me ajuda. Eu me vejo como uma pessoa que sai de pressão. Tá. Porque quando a gente começa a fazer a nossa entrega, né, a nossa entrega muitas vezes ela vai... para alguns ela se desenvolve muito bem, obrigado, e para outros nem tanto, porque aqueles ficam desejando, eu quero ter paciente, mas tem alguns outros que até chegam a um determinado nível e as coisas ficam estagnadas, e certos momentos que você não consegue mais progredir, inclusive materialmente, para gerir o seu negócio, você se sente cansado. A gente utiliza muito o nosso físico, a nossa mente. É verdade. E você começa a ter uma interferência clara dessas questões na sua ação técnica. Tá. E isso faz com que você desgasta física e mentalmente. Esse desgaste é um desgaste que em certos momentos te leva para uma insegurança. Porque de forma clara você não consegue definir processos diagnósticos. Tá. Então você fala assim, poxa, será que de repente eu tô certo, eu não tô certo, eu não tô certo? Porque a sua cabeça tá com uma energia sendo roubada em cima daquilo que você quer progredir. Perfeito. E aí você se vê muitas vezes andando em círculos. Tá. Você nem resolve a questão da gestão e muitas vezes empata no contexto da aplicabilidade e às vezes técnica. Você fica anos, né, Bruno, nisso? Parado. E muitos anos. Diogo, eu vou usar o meu exemplo. Tá. Mas muito o meu exemplo. Tá. O meu exemplo, o consultório, ele tem essa fase inicial do 1º ao 5º ano, Tá. que foi uma dificuldade imensa para que a gente pudesse ser notado na cidade. Quando foi do 4º para o 5º ano, houve uma ruptura de sociedade, caminhos distintos, enfim, foi necessário que nós seguíssemos por novas direções. Tá. E nesse momento, o consultório começa a fazer uma alavancada. Tá. Ele alavanca de um tanto ao ponto de que eu passo do 5º ano até o 11º ano conquistando muito, mas muito clientes. Tá. Atendendo muito, atendendo das 7 às 9 da noite. Nossa. Cobrando um valor Pouquinho, pequeno. muito volume. E aí eu olhava para o lado e
Não sobrava nada. Não supria nada, absolutamente nada. E aí a tua sensação é, preciso trabalhar mais ainda. Mais e mais e mais, e não tem fim, não tem fim, não tem fim, não tem fim, não tem fim. Aí a nossa vida começa também a ter algumas direções, principalmente do contexto pessoal, começam a te cobrar. Então, assim, sempre tive um sonho de constituir uma família. Então, enfim, uma paixão enorme pela minha esposa, por ter filhos. E aí o Lucas chega, o Lucas, quando ele nasce, eu me vejo diante dessa entrega muito grande, constante de trabalho, só trabalhando, só trabalhando, só trabalhando. Isso me trazia uma remessa que eu vivia dentro de um contexto familiar, que era o que o meu pai, por uma necessidade também fazia, trabalhava. De repente eu me vejo num mundo que eu falo assim, cara, será que é isso mesmo? É só trabalhar? É só trabalhar do começo ao fim, e vamos pagar essas contas e ficar no fio da navalha ali? Não faltava, mas pagava, mas também não sobrava. Sim. E aí o consultório cheio, eu falei, peraí, esse negócio tá errado de alguma forma. Né? Quando que você olhou para isso? Que ano que foi isso? Eu percebo isso claramente por volta de 2016 para 2017. Olha só que interessante isso, hein? Fazendo do 10º para o 11º ano de consultório. Então foram 5 anos de um espaço escuro, que eu não sabia exatamente como que aquilo ia vingar, pensando em desistir, pensando em ir embora. Aí vem a ruptura da sociedade, aí vem a ideia de chega, aqui eu não vou ficar mais. Não tá dando certo. Não tá dando certo do jeito que eu queria que talvez desse certo. Porque dar certo é isso, né? Acho que só um parênteses nesse sentido. O que é dar certo? Dar certo é a expectativa que a gente criou. Coloca, né? Cria uma expectativa e diz, se aquilo atendeu às nossas expectativas, deu certo. Se não atendeu às nossas expectativas, deu errado. Mas, de fato, o que de fato é dar certo? Mas eu tô não, só mas faz muito sentido. Porque a gente também faz tem que muito sentido com relação porque, a isso. Assim, se a gente for ver na condição que eu cheguei, onde eu precisava morar de favor na casa de um amigo, eu já não tinha mais a necessidade, eu já estava morando com os meus recursos, o consultório já se pagava, mas também não tinha um recurso financeiro considerável, né? E aí, nesse momento, é o momento que a minha esposa, então, naquela época, minha namorada, vem para Rio Preto, ela trabalhava num importante escritório de advocacia em Araçatuba, e ela pede demissão para vir para Rio Preto e para a gente casar. Só que quando ela chega aqui, cara, 2 semanas depois de ela chegar aqui, vem a ruptura da sociedade, e eu falo assim, aqui eu não vou ficar mais, vou começar minha vida lá na minha cidade, embaixo das asas dos meus pais lá, porque lá eu acho que eu vou se sentir mais acolhido. Aí eu falo assim, meu amigo, não tem dessa não, você não vai embora para nenhum lugar, meu amigo não, né? Meu namorado, meu futuro marido. Eu vim para cá, eu larguei o meu emprego, e você vai fazer um jeito desse negócio virar aqui. E aí, esse de primeiro a 5 anos, essa condição obscura, aí a gente vai para essa outra etapa que o negócio cresce, mas mesmo assim não sai do lugar, mas acaba sendo uma alavancada, e aí vem a necessidade de buscar por algo diferente. E aí eu começo a perceber... Então o que te incomodou foi isso, foi muito trabalho, pouco resultado financeiro, pagava as contas, mas muito uma trabalho. Perspectiva de estar ausente em contato com a minha família. Que era uma coisa que me assombrava, Diogo. Tanto é que isso me assombrava de um tanto que eu tive diagnóstico de síndrome do pânico nesse período de 17 até... Bom, enfim, síndrome do pânico é uma condição constante, né? A gente tem que estar sempre em vigília para que o equilíbrio possa surgir. Me trato para isso, para que esse equilíbrio se mantenha, mas eu ficava num receio muito grande de entrar nessa sincronia intensa de produzir, e de repente não olhar para aquilo que é verdadeiramente uma essência e um valor. Eu ficava procurando algo que pudesse me levar a uma felicidade. Estava buscando a felicidade. E eu não achava esse lugar. Eu não achava esse lugar. Porque não é um lugar para se chegar, né? E aí, o que você fez com isso? E aí eu começo a perceber que, cara, tem alguma coisa diferente nesse negócio aqui. Eu preciso ir para um outro caminho. Eu preciso entender extra técnica. Porque tudo que eu fiz até aqui, então, que se julga ser gestão, foi feito de intuição, coração. Foi guiado por algo maior. Não tinha técnica alguma. Não tinha empírico, né? Foi empírico. Muita coisa deu errado, muita coisa deu certa. Deu entre muito dar certo e dar errado, deu empate.
E quando que você dá essa virada? O que você olha? Que ano que foi, Bruno? Foi 16 para 17, cara. Essa virada, a próxima foi virada. Foi 16 para 17. Eu estava atendendo um cliente que era um dos líderes lá do Sebrae. Tá. E aí ele comenta para mim sobre o trabalho do Sebrae. Sim. E aí eu me recordo certinho desse dia, cara. E aí ele falou assim, Bruno, vai lá, vamos bater um papo lá. Não é o meu setor, eu vou te direcionar para uma pessoa que é específica aí da área, mas vamos conversar um pouco mais disso, cara. Seu trabalho é incrível. Você vê como que é interessante, né? Sim. A gente aprende, eu aprendo dando aula e eu aprendo atendendo, né? Sim, eu aprendo atendendo não só com a condição clínica do cliente, sim, com os direcionamentos que acontecem ali. Com as mentorias que você recebe. Exatamente. Aí o cara falou assim, vai lá. Aí eu fui. Aí eu cheguei lá, esqueci o nome dela, mas se vinha aqui na memória, não sei se é Simone, eu acho que é Simone. Aí a Simone pegou e falou assim pra mim, falou assim, deixa eu dar uma olhada aqui. Doutor Bruno Hernandes? Deixa eu dar uma olhada, você tem no Google? Eu falei, não tenho nada no Google. O que precisa ter no Google? Eu falei, não tenho. O que eu tinha no tempo antigo era meu nome nas listas amarelas, lá da página lá, EPIL, lá, que nem existe. Não tinha mais isso daí, cara. Sim. Aí eu falei assim, você tem noção do que você tá perdendo, cara? Você não tá aqui. Você precisa gerir melhor isso, você precisa ter uma rede de comunicação melhor, você precisa ter uma conexão melhor. Como é que é a gestão de lá? Como é que faz a entrada? Não, eu falei, não tem, cara. O que entra, sai. O que entra, minha família, o que entra, consome. sai. Tá aqui, é tudo do bolso. Vai tirando, a gente vai consumindo. Ela falou, não, cara, não é possível. Aí ela falou assim, eu não acredito que você não existe. Aí ela falou assim, cara, eu tô vendo aqui que tem algumas entregas suas como professor, né? Palestras importantes em eventos internacionais. Porque os nomes saem, né? Na pesquisa lá. E eu ministrando congressos, dando aulas em eventos. E ela falou assim, aparece isso de você, mas fora isso, nada. Aí eu falei assim, cara, essa mulher parece que tá falando um negócio que é verdade, né? Parece, né? Aí eu saí de lá, me lembro certinho, sentei no carro, meu carro era um carro da Chevrolet, eu lembrei que eu tinha que fazer revisão do carro. Tá. Aí eu falei assim, poxa, telefone da concessionária Chevrolet, cara, ninguém guarda mais telefone, né? Assim, de cabeça. Antigamente, quando eu era criança, a gente sabia os telefones todos, né? Sim. Porque não existia lista. Em Santa Fé também você tinha, né? Era só o final que trocava, não era? Só trocava isso, só os finais. Os primeiros números, os primeiros, né? Começo. Santa Fé, Andradina. Cidades pequenas era assim. Você só falava os 4 últimos números, estava tudo certo, né? E aí eu falei assim, cara, tá no Google. Vou procurar no Google. E olha que eu já tinha ido várias vezes fazer revisão do carro, né? Nunca tinha guardado. Sim. E eu falei assim, isso daqui tá errado para mim. Completamente errado. Eu preciso de buscar alguma coisa que faça eu me modificar. Aí, no primeiro momento, eu me conecto a um professor de fisioterapia, que é um grande referencial na área de osteopatia, que é dono de uma rede de clínicas de tratamento de coluna. Me chama muito a atenção, porque é o único profissional até o momento ali de 17, 18 que falava diferente, mas existia um olhar de descrença. Falei, cara, esse negócio aí se eu for bom, se eu continuar sendo bom, eu vou ficar no meu lugar, vai ficar tudo... Sabe aquele negócio de desconforto? Sim. Eu acho que eu tô indo num negócio que vai me dar mais trabalho, e esse trabalho eu não sei se eu quero ter. Sim. Sabe disso? Sem dúvida. E aí, o cara oferecia um curso, eu falei assim, você tá louco que eu vou pagar um valor desse num curso desse? Você tá brincando, não é nem curso para aprender a tratar. Não é possível, não vou fazer isso. Olha como a cabeça... mais para gestão. Direcionado para gestão, olha como que é a cabeça, né? Sim. Não aceito, do jeito que deu certo até aqui, eu vou tentar arrumar o meu método, o meu jeito. E vai empurrando, né, Diogão? Vai empurrando. Aí quando chega em 2019... no ápice das minhas angústias, tanto de insatisfação em relação à clínica, porque ela estava estagnada, e eu já desenvolvendo vários métodos legais de aplicabilidade técnica, e muito insatisfeito também com as minhas viagens de aulas, porque eu vi um negócio que não terminava. Eu dava aula praticamente todo final de semana, e depois o meu filho nasceu, eu queria reduzir, mas ao querer reduzir... Quer dizer, o incômodo da família, que é um valor importante para você, muito. Também estava muito presente ainda. E aí eu queria reduzir, só que aí eu querendo reduzir, eu falava assim, cara, mas eu tô reduzindo, e eu não... eu tô... Aí você perde do outro lado. Eu tô perdendo financeiramente, mas eu tô deixando de ser quem eu sou também, cara. Também. Será que eu não tô sendo um fracassado? Não tô querendo ir? E todas essas coisas ficavam assombrando. Aí eu tive uma crise muito forte
em 2019, que foi a crise que me direcionou para um tratamento médico, psiquiátrico. Só que aí esse momento é o momento que eu falo assim, não, cara, eu preciso, além disso, de ter ajuda com pessoas que saibam, pelo menos, dar um direcionamento nesse caminho. Sim. E já é um momento em que começa-se a fazer uma transição para as exposições online. E aí eu começo a conhecer pessoas no mercado online. Tá. Né? Que isso depois vem de forma escancarada na virada de 19 para 20 com a chegada da pandemia. Sim. É isso aí. E aí a nossa conexão, né, que se conecta na escola Luz da Vida, né? Que foi em 2015. Que foi 16. 2015 para 16, exatamente. Sim. O Lucas nasce em 2015, né? A escola abre em 16. Exatamente. O Lucas entra em fevereiro de 16. Que foi assim que a escola nasceu. Você pega esse ponto? Exatamente, Sim. né? Foi exatamente o ponto onde eu começo exatamente esse ciclo. Interessante. É onde eu enxergo exatamente essa minha maior dor, que também vem associado à chegada do Lucas. Sim. E aí eu fico naquela direção para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou. E sempre eu comentava com a Nath, que eu falei assim, cara, que coragem, né? Os caras abriram uma escola, cara. Que coragem. E aí você brevemente escutava a história de vida, assim, eu não tinha detalhes ainda, mas escutava por cima. Sim. Eu falei assim, tem que ter coragem. Empreender tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E acreditar demais naquilo que você de fato acredita e faz bem feito. E aí eu já olhava pro Diogo naquela época com um carinho muito grande. Eu sempre olhei pra você também Só assim. que não conhecia ainda profundamente o que é que esse cara fazia. Sim. Eu tava, na verdade, em 17, até interessante contar, que eu tava justamente em 16, eu trabalhava numa produtora de vídeo, numa empresa de comunicação ainda, e em 17 eu faço a transição de carreira, né? Então, em 17... Para quem não sabe, assim, eu finalizei em 2016 uma campanha política, né, trabalhando para essa produtora que fechou uma campanha política. E decido ali e falo, não é mais isso que eu quero fazer da jornada. Né? Mas o que eu vou fazer? Não sei ainda. E vou para uma busca muito importante de propósito. Quero saber quem eu sou, o que eu vim fazer, porque não está tendo sentido a minha jornada. Eu fui para uma carreira profissional vamos chamar assim, se lá é o lugar do sucesso, eu cheguei nesse lugar e depois falei, não é aí mais que eu quero ficar, né? Então, mais uma vez, né, honro e agradeço toda a jornada que tive, mas olho para aquele momento e falo, não é mais aqui, não é mais isso, não é nem só mais aqui, não é mais isso que eu vim fazer. O que é? Não sei. E aí eu começo em 2017, faço uma jornada de autoconhecimento, faço um retiro espiritual que eu nunca tinha feito, com meditação, com yoga, com uma série de coisas de olhar para o propósito, de olhar para a nossa própria jornada, né? E aí, resumindo isso, assim, eu saio dessa empresa e vou tentar empreender o Illumina. O Illumina nasceu numa música do Philip Stein, né? Que o refrão dela, sua luz me ilumina, nossa luz nos aproxima e ilumina o mundo. Então, a partir daí veio esse nome, né? E tornar o Belo Visível veio num sonho, né? Eu sonhei esse slogan, sabe? Assim, E que o slogan está muito relacionado com a minha percepção de não valor. Por quê? Porque foi justamente quando eu saio dessa empresa e que eu vou fazer a transição de carreira, assim, eu não vendo mais nada e não coordeno mais ninguém. E aí foi uma ausência de quem eu sou. Então, nesse lugar da ausência de quem eu sou e da não percepção de valor, que eu, então, na jornada de me conhecer, começo a empreender projetos com propósito. Aí eu fui membro dos ODS da ONU, fundei junto com uma galera sensacional, primeira horta comunitária urbana aqui em Rio Preto, e começo a me conectar com projetos ambientais e sociais. E a partir dessa jornada, que a Kátia também é uma grande querida que me conectou e me abraçou, eu começo a perceber projetos com alma. Olho para esses projetos e falo, cara, a gente imagina, 2 anos e pouco, empreendendo uma horta com enxada na mão, movimentando a galera para ganhar o quê? Pertencimento. Para começar a perceber que eu tenho valor para alguém, para mim mesmo, né? Mas até então era para os outros. E depois disso, eu começo a linkar esse lugar do propósito, mas sem sustentação financeira, e que eu dou um grande rombo em casa, porque aí eu não trago mais dinheiro e desequilibra.
E aí, quando eu olho para isso, percebo isso e sou questionado, né, pela minha ex-esposa, que agora é minha namorada, eu vou para um lugar que é conversar com as pessoas nos bares, nos bares não, né, nos cafés da vida, trocando ideias, tentando dar dicas de negócio, que é algo que eu sempre gostei de fazer. Eu sempre tive a essência do empreendedorismo, não sabia. E aí eu juntei e falei, peraí, você tem alma, você tem essência, e aqui tem dinheiro, tem lucro, tem uma forma diferente que eu posso colocar o meu empreender, né? Aí eu me conecto muito com duas referências para mim, que é o Joe Raymond, que fala de propósito para os negócios, e o Simon Sinek, que fala de liderança, que fala de Golden Circle, que fala de estruturação de modelo de negócio com alma, com verdade. Começo a estudar isso tudo, recebo de presente uma matéria da Harvard Business Review, que é uma revista da Harvard dizendo sobre colocar o propósito no centro estratégico do seu negócio, e começo a olhar para esse caminho todo e falar, gente, é isso que eu vim fazer no mundo, sabe? E aí, quando a gente conecta isso tudo, nasce, no meio do caminho, a escola já nascendo com essa alma, com essa essência, com esse caminho de olhar para a essência e para o propósito, podendo, nas minhas angústias e dores, olhar que o meu empreender estava muito baseado nessa jornada de me conhecer e, a partir daí, poder ajudar as pessoas. Aí eu nem sei onde eu estava da tua história, Não, mas quis conectar a minha para poder... Eu vejo. Foi muito legal você falar disso, que lembrou muito da meu momento. Eu vejo claramente esse destaque que você traz associado a esse período de busca que eu tive. Uhum. Porque as coisas só se modificaram claramente a partir do momento que começaram a existir a possibilidade de eu me abrir para um conhecimento pessoal, Uhum. para uma jornada de autoconhecimento. Sim. E daquilo que incomoda, né, Bruno? E essa jornada de autoconhecimento, ela começa exatamente nesse ano de 16 para 17 com um trabalho terapêutico. Tá. Então, é um momento que eu me recusava até então a frequentar. Olha só, eu sou da área da saúde. Uhum. Eu indicava tratamento para as pessoas, mas eu achava que eu não precisava. Sim. Você entende isso? Uhum. E aí, em um determinado momento que chega assim ao estrangulamento, que a psicóloga que trabalha lá conosco no consultório, ela falou assim, cara, chega. Sim. Chega. É muito trabalho. Você dá muito trabalho. Você não tem paciência com secretária. Porque assim, eu sou uma pessoa extremamente pacífica até a página 3, certo? Depois ela muda. E até uma coisa que eu aprendi a lidar com isso, a partir do momento que eu me conectei com os meus verdadeiros valores e com o meu propósito, que estavam completamente distorcidos por não saber onde eu estava. Sim. E aí vem essa jornada com o trabalho terapêutico, junto com o trabalho terapêutico, vem esse momento de 19, que é onde eu chego para poder desenvolver o tratamento médico, ele é um momento de decisão. Sim. E aí, diante de uma decisão, a gente fica também um pouco acuado, né? Que era o momento que eu queria, falar assim, eu preciso dar um novo direcionamento, tanto para as coisas do consultório, quanto para a minha vida também de entrega de cursos. Uhum. Acho que tem alguma coisa a mais do que isso, Diogo. Tá. Tem alguma coisa a mais do que eu fazia, que era pegar a mão com os alunos, de viajar e de lá entregar o conteúdo para eles, que eles sempre diziam, Bruno, você é um facilitador de conteúdo, cara, a sua entrega é maravilhosa, eu sinto uma transformação, você é um cara que tem didática. Só que eu falei assim, cara, não é possível, eu acho que tem mais do que isso. Uhum. E tem mais do que isso, e mais que talvez alimente o meu coração com mais paz, com tranquilidade, Sim. com aquilo que verdadeiramente se torne a minha essência. E aí vem a pandemia. Tá. A pandemia me faz tomar uma decisão de gerir e cuidar de um dos cursos que eu tinha. Uhum. E aí é o momento que eu começo a fazer um desvínculo da instituição de ensino que eu prestava serviço. Sim. Foi um processo difícil, porque é uma instituição que me conduziu, tinha uma relação muito forte ali de paternidade entre essa conexão. E eu, em determinados momentos, me vejo com dificuldade de tomar a decisão, que era a decisão de falar assim, cara, voa. Ah, mas não tem coragem de voar. Uhum. Voa, mas não tem coragem de voar. Vai você sozinho, mas eu não tenho coragem de voar. Tá. Aí eu começo a entrar em parafuso. Mais uma vez, porque eu perco e me distancio de uma essência. Se é que eu já cheguei perto dela, porque desse período de 19, eu fiquei rodeando, eu não sabia exatamente o que eram as coisas. Sim. Né? Rodeando,
ajuda pessoas, não ajuda pessoas, eu sou uma pessoa que tem justiça, sou uma pessoa que tem um coração bom, mas nada muitas disso... vezes questionado, inclusive, né? Nada não, disso. você tem que ganhar mais dinheiro, você tá Exatamente. errado nesse caminho. Né? E aí eu falo assim, cara, será que eu largo tudo disso mesmo? Porque eu tô ficando maluco, né? Eu tô numa instituição de ensino que é referência na América Latina, uma das maiores do mundo, e eu tô querendo ir por um caminho. Que caminho é esse que eu quero ir também? Eu nem sei para onde eu tô querendo ir. Sim. Né? E é aí que chega a presença do trabalho de autoconhecimento, da constelação familiar. Sensacional. E também o direcionamento, mas assim, profundo, exclusivo, que o Ilumina deu. Tá. O Ilumina, nesse sentido, ele traz claramente para mim a ideia de quem era o Bruno. Tá. E aí o Bruno fala assim, cara, peraí, só um pouquinho, você não é um sabotador. Uhum. Você é uma pessoa que teve percepções muito claras de desvalor num passado, que você jogou completamente a possibilidade de você ser potente e ser eficaz associado a pessoas, só que você foi útil muito também para essas pessoas e você pode seguir o seu caminho. Sim. E aí eu entendo que eu poderia ser essa pessoa, sem me inferiorizar, sem ser arrogante, sem se inferiorizar. E aí, com toda a gratidão do mundo, eu busco novos caminhos, e aí eu ganho, e ganho muito no contexto de me tornar mais conectado aos meus valores, completamente mais conectado aos meus valores. Então, assim, sei exatamente até o tom da minha comunicação. Um dia a gente teve uma conversa sobre isso, que na busca de poder fazer com que algo desse certo, eu estava agindo em um campo completamente direcionado para algo agressivo. Sim. Copiando pessoas de uma ação mais persuasiva, e que não sou eu. Sim. Você entende? Sim. E aí, essa visita que as dinâmicas da mentoria traz, o trabalho que foi feito na constelação por intermédio do Beraldo, que é um amigo nosso em comum. Né? Nós descobrimos isso depois, foram por indicações distintas. A minha terapeuta indicou o Beraldo. Eu fiz constelação com ele depois que eu fiz a constelação no Beraldo. 2 meses depois eu começo a sua mentoria. Aí eu vejo que vocês se conhecem. O Beraldo faz parte da roda de homens. Brincadeira, cara. Esse mundo parece que une os malucos todos juntos, cara. Sim. Né? E aí eu me sinto extremamente direcionado. E aí com essa direção, em me conectar com a essência, eu ganho uma tranquilidade que é verdadeiramente minha. Né? Semana passada, uma profissional lá do consultório parou e falou assim, Bruno, você tá diferente, cara, até na forma de andar. Eu falei assim, por quê? Cara, você dentro da sua sala, você se fazia de um personagem. Fora dela, para poder cuidar das coisas que não davam certo, que escapavam para suas mãos, você era irritante, você pegava e gerava confusão, você maltratava a funcionária, cara. Isso não pode, não é do meu perfil isso. Sim. Não é a essência que eu tenho, mas falava muito mais alto um lugar de sentimento de raiva, de frustração, de medo, que é o que você quer talvez transferir nesses momentos onde você não está sob o domínio daquilo que é verdadeiramente seu. Sim. Caramba, Bruno, quanta coisa, né? Pesado. E o quanto é importante você trazer isso com... Eu sempre falei que você é um cara de muita coragem, né? Você trouxe a palavra coragem lá atrás na tua jornada, mas você traz coragem de abrir sobre os seus tratamentos. Porque não é simples você... Porque a gente pega assim, a gente vai pegar fatias da vida das pessoas, né? Sim. Você vai pegar a fatia do Bruno, fisioterapeuta osteopata lá do consultório, que a maioria das pessoas olham assim, cara é fantástico, que gracinha ele é. O professor Bruno, então, que é o professor Bruno sempre solícito, né? Sim. Mas verdadeiramente, cara, você se posiciona muitas vezes em determinados tipos de entregas para poder atender certas necessidades e ganhar vantagens, só que muitas vezes com quem você precisa entregar a sua essência, você não entrega. E isso estoura nas costas de quem é o mais próximo seu. Isso estoura nas costas de funcionários, isso estoura nas costas de família, cara. Sim. Entendeu? Sim. E aí eu falo assim, isso não tá certo. Isso não tá certo. Eu tô olhando pra minha casa e tô só irritado, tô nervoso. Eu tanto quis construir essa família, busquei tanto os meus momentos, só que perdendo a minha essência profissional e pessoal, eu tô fazendo tudo ir para um caminho que sabe-se lá onde isso vai parar.
Bruno, para ficar um pouco mais materializado, porque para a gente que vive o Ilumina, né, viveu esse processo todo, é fácil. A gente, né, Entende, né? Quem está fora, assim, o que é isso? Assim? Não é a intenção de falar do Ilumina em si, mas o que você vivenciou. O que você começou a perceber dentro de você, que você foi começando, você já contou aqui algumas coisas, mas de forma mais clara, a hora que você entende com clareza, que toca e brilha teu olho, né? A gente se emocionou junto quando a gente percebe que o teu propósito é despertar, né, as pessoas para serem o melhor delas. Os melhores delas. Desde o próprio fisioterapeuta como os pacientes. Sim, né? sim. Despertar pessoas para os seus melhores. Para que ela possa viver no máximo ali do seu êxito. Do que ela pode, então, assim, até descobrir isso, essa jornada toda, assim, o que é isso de fato, concretamente, como homem, né? Como pai de família, como marido, como filho, como colega, enfim, como profissional, como empreendedor. O que isso transforma de verdade a tua conduta? O que transformou a tua conduta, continua transformando? Eu vejo que a mentoria ela trouxe para mim um ponto de partida. Né? Falar assim, olha só, esse é o Bruno. O Bruno que tem uma história de vida. O Bruno que teve uma infância com dificuldades, uma adolescência com dificuldades, e que o Bruno tem a possibilidade, a partir desse ponto de partida, de fazer diferente nas suas entregas, inclusive para poder mudar todas as relações em conexão que ele tem com as pessoas que são dependentes do trabalho dele. E aí eu vejo que a mentoria Ilumina, ela traz esse ponto de partida de segurança e ela vai para uma ação objetiva de entender o caminho que você precisa percorrer. Então, vou percorrer... Qual é o caminho que eu devo percorrer? É exatamente o caminho que não me distancia dos meus princípios, dos meus propósitos. Sim. Que era uma coisa que até então não era evidente para mim, Diogo. Eu não tinha... diante das dinâmicas que eram apresentadas, porque existem dinâmicas para fazer você ficar claramente conectado ao quais são os seus perfis, o seu propósito. Existem direcionamentos que são muito claros nesse sentido. Eu nunca tinha parado para poder observar por que eu estou aqui, qual é esse propósito. Eu sabia que eu queria ajudar pessoas só. Sim. Mas tudo bem. Ajudar pessoas a não ter dor, ajudar pessoas a aprenderem mais com a fisioterapia, mas não saía algo de dentro que pudesse ser claro. E o quanto de gente é assim, né, Bruno? No sentido de olha para aquilo que faz o bem para o outro, tem um talento técnico, empreende com esse talento e segue a jornada, né? Eu te vejo assim, te vejo numa camada, numa etapa da jornada assim, com as suas fases desafiadoras que você já trouxe. E quando a gente para, né, que eu acho que esse é um outro ponto do empreendedor, né? Você fala desse ritmo de trabalho, você comentou um pouco antes. Eu trabalho pra caramba, me incomoda sem a presença que gostaria com a minha família, e ainda não sobra dinheiro. Né? Paga as contas, ok, agradeço, tudo certo, mas ali tô girando. Como é que faz num momento desse? Para como? Para poder... Porque todo mundo vai falar assim, não, mas é impossível parar. Pelo contrário, você tem que trabalhar mais e mais. E como para poder, então, fazer uma mentoria, seja do Ilumina, ou seja uma outra mentoria, seja um trabalho de jornada de autoconhecimento, enfim. Como para? E aí depois eu vejo a transformação, né? A forma, depois eu quero que você conta como é que está hoje. Claro, perfeito, a gente nunca vai estar. Em evolução sempre. Mas traga esses dois pontos, assim. Como é que para poder realmente fazer isso? É possível parar? Porque o fisioterapeuta, o osteopata, o profissional liberal, que tem que dar conta de tudo, que eu falo dos pequenos gigantes. Bruno, desculpa, cara, não dá para parar. Eu sou a favor de fazer as coisas ao seu tempo, né? Parar não dá para parar, mas eu sempre coloco isso para você. Me dá aí 3 meses para que eu possa colocar em ordem o que a gente precisa fazer e não fazer, às vezes, 3, 4, 5 tarefas todas de uma vez. Sim. Porque é muito do meu perfil isso também, né? E a gente até conversou sobre isso, que tem uma semelhança também com as suas ações, com as suas entregas. Sim. Então, parar não tem como parar. Isso é fato, né?
Porque o resumo, né, que você havia mencionado da mentoria, eu digo assim, que ela é partida e caminho. Uhum. Esse é o resumo. Ela é partida para você olhar para aquilo que verdadeiramente você é para trás e o caminho da luz que se direciona durante o próprio percurso. Sim. Eu não vou dizer que é chegada, cara, porque eu não sei. É percurso. Eu não sei se a chegada... É por isso que chama percurso, Ilumina. Né? Porque então, é só uma porque eu não sei trajetória. se a chegada, ela se chega, né? É, ela tem que ser vivenciada. É isso. É um processo de vivenciar. É vivencial e que não tem fim. Né? E a gente tem que se propor a fazer, de fato, aquilo que tem como determinação e constância dentro da gente para atingir os nossos objetivos. Hoje, nós estamos com projetos que estão sendo colocados em andamento dentro do nosso consultório, isso pelo auxílio também da Ilumina. Sim. Esse projeto é um projeto que já trouxe resultados extremamente satisfatórios em um período de 4 meses. Tá. Tanto é que, para falar em números reais, verdadeiros, a gente consegue ter uma alavancada de um faturamento de um consultório de R$7 mil a mais dentro de um período de 2 meses de acompanhamento. Tá. E esse 7 mil se escala progressivamente para 8 e para 9 nos meses seguintes. Só que eu não falo só de números, Diogo. Eu falo de fazer as coisas com o coração aberto. Sim. De fazer as coisas com tranquilidade. O que mudou no Bruno? O que você acha que ele mudou para ele conseguir? E eu quero que você fale o que mudou no consultório mesmo. Tanto da precificação, novos produtos e serviços. O que ampliou do Bruno? O que ele enxerga? É um Bruno valorizado. Ele se sente valorizado. Tá. Porque a história do Bruno de passado é uma história de desvalor. Tá. O valor do Bruno nunca foi percebido da forma que era verdadeiramente necessária ser percebido. Pelo próprio Bruno. Pelo próprio Bruno. Só que eu falo verdadeiramente também, não na forma de fazer com que as pessoas, né, sejam arrogantes para poder buscar valor. É valor mesmo daquilo que você merece. Só isso. Sim, não é arrogância, né, Bruno? Às vezes a gente confunde o processo de autovalorização, amor próprio, né, com um processo de arrogância. E aí é tão diferente, mas às vezes a gente se confunde. Eu me confundi muito nessa jornada. Me confundi muitas vezes, né? Hoje com muita tranquilidade. Na verdade é o contrário, né? O valor próprio tem uma frase interessante que é assim, quando a gente está bem com a gente mesmo, né? Você não quer guerra com ninguém, né? Quando você está em paz, você não quer guerra com ninguém. Sereno. Você está em paz, cara. Você sabe quem é você reconhece o seu valor, você sabe que não é moleza. E aí também vai para um viés, às vezes, interpretativo de que, então você está com a vida ganha ou com um processo que é muito fácil, você está fazendo o que você ama, é muito moleza. Cara, não é isso. É uma conexão que sim, é árduo, é desafiador, é puxado, tem que ter resiliência, tem que ter tanta coisa, mas tem um alto amor, né? Tem um amor próprio que gera uma percepção de valor próprio. Quando a gente gera valor próprio, que é o tornar o belo visível, nada mais é do que justamente perceber aquilo que já tem de belo dentro de você, para depois externalizar. Mas o primeiro movimento é perceber quem é você, perceber o seu valor, perceber o seu talento, olhar para o seu propósito e se reconectar com você mesmo. Aí você muda a tua forma de pensar a si mesmo e o teu negócio. É isso, não foi? É isso. E a partir daí, quais as transformações concretas, além do faturamento? Mas o que você mudou na tua clínica, na tua forma de gestão, com a tua secretária? O que você muda? Como é que você começa a ampliar, inclusive, perspectivas de futuro? Né? Eu começo a ter ideias e intenções de expandir a minha forma de entrega, de fazer com que o trabalho de consultório, que é um trabalho individual, não só esteja conectado mais a mim. Né? Eu fico muito a gente está muito no planejamento de começar a expandir a possibilidade de conexão com uma equipe, né? E isso está muito próximo de acontecer, para que a gente possa manter um padrão também de qualidade nessa entrega, de forma muito supervisionada e direcionada. Isso é uma coisa que vai ser muito bacana, porque também vai fazer o Bruno aprender a não ser tão centralizador e achar que as coisas só giram em torno do cuidado dele. Sim. Né? E é muito legal isso daí, porque eu me vi essa semana fazendo isso. Tá. Deu um problema lá na máquina de cartão do consultório. Uhum. E assim, normalmente eu não explico para ninguém, sou eu que faço. Você entende? Sim.
E aí eu falei assim, eu vou pegar isso daqui, ó, celular na mão, a orientação ABC, tá bom? Uhum. E faz com calma, não der certo também, depois a gente resolve. Sim. Aí deu tudo certo, né? E falou assim, olha, já foi aberto o pedido, eles já mandaram um código e eles falaram assim, que se você levar a máquina no Correios, eles já pegam e mandam outro logo de cara. Aí eu falei assim, Correios é do lado do consultório. Do lado. Eu falei, você faz um favor? Você consegue ir lá? Não, consigo. Porque antigamente era eu que ia mesmo. Eu falei assim, não pode fazer, quem vai fazer sou eu. Você entende? Sim. Cara, terminou o dia, já estava tudo resolvido. Você entende isso? Mas por quê? É tudo por conta de uma desconfiança, de uma necessidade de ser centralizador, de achar que eu preciso cuidar. Controle, cuidar, né, Bruno? Controlar. E isso para o empreendedor não faz nem um pouco bem. Né? Sim. E isso é uma coisa que eu estou em um desenvolvimento muito bom. Sim. E eu quero que isso atinja também um nível onde a gente consiga, claramente, também valorizar quem participa desse processo, que é uma das coisas que me traz um pouco de temerosidade quando a gente fala dessas ações na área de saúde, principalmente dentro da fisioterapia. Tá. Eu acredito que também, de forma geral, o mundo empresarial, que funciona de maneira um pouco desproporcional dentro de um capitalismo que não é consciente, Sim. não preza pelas entregas onde o valor seja visto no próximo. Perfeito. Entendeu? Então eu quero que isso se desenvolva, mas eu quero que isso se desenvolva onde um colega fisioterapeuta tenha o valor devido nesse processo. Sim. Que uma pessoa que vai ser uma colaboradora para poder atender um paciente que também tenha o valor devido nesse processo. Sim. Eu não me enxergo em uma situação onde essas pessoas não possam ser valorizadas. Perfeito. Para trazer uma questão técnica sobre esse assunto, tem a gente aprendeu, principalmente com uma linha americana de fazer negócio, que é a nossa escola, né? A escola do Brasil é a escola americana de fazer negócio, que está muito alinhada com uma orientação para shareholder. Então, assim, em termos claros, né? Orientação para shareholder é uma orientação onde o acionista, o dono do negócio, ganha dinheiro e dane-se o resto. É simples assim. Essa empresa tem que dar lucro e tem que trazer lucro apenas para uma pessoa ou para um grupo pequeno, que são sócios. Quando a gente começa e tem uma série de movimentos aí, o capitalismo consciente, né, que fui líder desse movimento aqui em Rio Preto, e existe esse movimento no mundo todo, a gente tem uma outra orientação, que é uma orientação a stakeholder, né, que são as pessoas que fazem parte desse negócio. Então, quando a gente olha para quem faz parte, o planeta faz parte, o governo faz parte, mas os colaboradores fazem parte, os nossos clientes fazem parte, os donos fazem parte. Então, a gente começa a olhar de uma forma muito mais ampliada para toda essa cadeia que faz sentido e faz parte do meu negócio, e onde a gente vai para um lugar que é muito simples de dizer e um desafio de conquistar, que é gerar valor. Né? E gerar valor nada mais é do que colocar os teus valores em prol do diferencial do teu negócio e, consequentemente, gerar um valor percebido para quem? Pelos seus stakeholders, seus parceiros, seus clientes, seus colaboradores. E, consequentemente, você faz uma empresa muito mais humana. Uma empresa humana não é uma empresa... Diogo, mas como assim uma empresa humana? Não é todo mundo gente? Deveria ser. Toda empresa deveria ser humana. Mas a gente, infelizmente, tem a maioria dos gestores que eles gerem como se fossem objetos. Como se fossem objetos. Né? E aí eu troco a peça, porque esse termo é o que a gente usa. Essa peça não está encaixando mais. Eu falo com amigos assim sobre gestão de negócio, eu falo sobre demissão. Eles falam, o colaborador foi desligado. É tão a cultura de peça da Revolução Industrial, é tão forte essa cultura ainda na gente, que a gente trata o ser humano como se fosse uma geladeira, né? A gente desliga o colaborador. Quer dizer que ele morreu, então. Você desligou ele da tomada, ele apaga, né? Cara, você não desliga ninguém. Né? Você tem uma demissão, tem um processo de demissão. Então, assim, você demite alguém, ele pede demissão. Não tem algo de desligar. Então, a gente começar a atualizar cada vez mais esse modelo. E o que é o mais interessante, Bruno, quanto mais a gente faz o que você está fazendo, que é esse modelo de gerar valor para as pessoas, para todos os stakeholders possíveis, mais a gente vai ter parcerias mais sólidas, mais a gente vai naturalmente gerar mais prosperidade. E eu acredito muito nisso. Muito.
mas muito mesmo. Então, esse é um caminho. E aí, quando a gente começa a olhar para números e pegar histórico de empresas que fazem isso, de grandes corporações que fazem isso de verdade, tem indicadores que mostram isso, que eles têm uma lucratividade muito maior e uma perenidade de negócio, uma longevidade muito mais saudável e mais longa. Então, quer dizer, o que eu acredito? É que o ser humano ainda, esse empreendedor, ainda não, primeiro, descobriu que isso existe. Segundo, que é um desafio mesmo poder olhar para o autoconhecimento, porque é nesse lugar da transformação, do nosso, né, a gente fala muito do mindset, mas o que é? A forma de pensar. Então, a nossa forma de pensar é que verdadeiramente vai fazer com que a gente mude a forma de executar, consequentemente. Né? E a gente, então, amplia a nossa visão de modelo de negócio, começa a gerar mais valor e começa a ter mais lucro. E, quando a gente fala de, mas quais são os seus diferenciais? São seus valores praticados, vividos, a tua entrega com excelência. Então, não tem tanto esforço quanto o modelo que eu tenho que me esforçar para inovar. Eu preciso fazer uma inovação. Preciso fazer alguma coisa diferente aqui, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Vai para dentro. E se pergunta, como é que você pode gerar mais valor para quem faz sentido para você? Cara, já é a big inovação. Só que dá mais trabalho. Porque ela tem que fazer uma jornada interna. Você tem que olhar para os seus medos, olhar para as suas sombras, olhar para aquilo que te incomoda, olhar para aquilo que você não quer ver, olhar para aquilo que você quer deixar de lado. Só que o grande ponto é que quanto mais você deixa isso de lado, menos essência e identidade tem o teu negócio. E menos, consequentemente, posicionamento. E aí o teu negócio vai ser o quê? Mais um muito parecido com todos os outros. O processo é simples, profundo. Profundo. Mas é extraordinário, como eu digo. Fala essa frase, não. Como é que simples, bem feito, é extraordinário. É isso. Né? O dito complexo pode ser simples. Sim. E o simples, bem feito, é extraordinário. É assim que a gente trabalha lá. Muito bom, Brunão. Bom, para a gente fechar o nosso papo, que eu acho que para mim foi maravilhoso. Que bom trocar essas informações, assim, e eu tenho uma satisfação enorme de poder integrar e replicar tudo aquilo que eu pude vivenciar nesse processo de transformação que é contínuo. Sim. E Brunão, para quem está começando, quem está ouvindo a gente, vendo e ouvindo a gente, o que você daria como professor de si mesmo, né, da própria jornada? Você acabou de fazer aniversário e normalmente a gente reflete na jornada, né? O aniversário para mim traz muito isso. Duas coisas que me refletem muito, assim, são pessoas que eu tenho profundo carinho, morrem, né, no corpo físico, e o aniversário. Então, pessoas que morrem me fazem sentido da vida. Fala, caramba, essa pessoa foi embora. Ela estava aqui ontem. Para mim faz uma viagem para a vida. Eu falo, caramba, que vida que eu quero ter, que vida que não sei o que, estou vivendo uma vida que faz sentido. Se eu morresse hoje? Porque me vem essa pergunta. Então eu faço essa pergunta para quem está ouvindo e vendo a gente também, e para você agora. Valeu a pena? Sabe? Você viveu quem você é? Você fez o que você tinha que fazer? Sabe? Você cumpriu sua missão aqui? Tem valido a pena cada segundo, cada segundo, porque só o fato de ter deixado um homem velho para trás. Na verdade, é um homem velho, mas que habitava uma criança cheia de traumas, Nossa, né? que bonito isso. Olha que maluco isso, Lindo, né? isso. É um homem velho que habitava crianças cheias de traumas para trás. E só do fato de ter possibilidade de ganhar esse conhecimento ao longo da jornada já é muito válido. Sim. E uma coisa interessante, eu fiz um curso recentemente, um curso online. Era de um palestrante que trabalha com dinâmicas de grupo. Ele tem um contexto para algumas entregas dentro da ação religiosa, mas o curso não é focado exclusivamente no contexto religioso. Tá. Esse curso chama-se Felicidade Plena. Né? Felicidade, de fé, de felicidade. Por que coloca-se esse nome? Né? Uhum. Porque ele coloca a espiritualidade como a base do desenvolvimento para você ser feliz. Então você tem quatro áreas da vida para que você possa muito bem lapidar para ser feliz. Então você tem que ser feliz nos relacionamentos, você tem que buscar
equilibrar os seus relacionamentos, buscar equilibrar suas finanças, Sim. buscar equilibrar o seu físico, Uhum. né? Cuidar da sua saúde física, Sim. da sua saúde emocional. Só que esses 4 pontos não fazem sentido se você não tiver uma base de espiritualidade. A espiritualidade aí vai muito além, né? Sim. Daquilo com que cada um se conecta e acredita. Sim. E ao fazer esse curso, uma frase me chamou muita atenção, né? Sobre a busca daquilo que a gente sempre fica atrás de forma incessante, né? E eu sempre achava que, poxa, eu vou ficar mais tranquilo e vou ser feliz pra caramba quando eu fazer as coisas lá do consultório der certo, quando eu fizer com que O quando é o melhor, né? os cursos vendam pra caramba. Cara, eu me encontrei com uma frase que é uma frase que eu acho que eu já sabia dela dentro de mim, mas não... Não Né? fazia tanto sentido quanto fez agora. Que felicidade não é um lugar onde se chega, felicidade é a forma como se vai. Perfeito. E vá feliz. É isso aí. Vá feliz, cara. Então eu tenho curtido esse processo de ir feliz. Uhum. Porque a felicidade não é um lugar para chegar. É que E o agora- processo para esse desenvolvimento do autoconhecimento, para poder gerir melhor um negócio, para poder fazer com que as suas coisas se desenvolvam dentro de um aspecto material, também não é um ponto final. Exatamente. É um percurso. É uma viagem. É a mentoria. É. Não é o percurso? Sim, é um percurso. É justamente isso. Se a gente for fazer essa tradução, cai exatamente nessa condição. E é isso. Então, fazer a mentoria ilumina, Acabou. ela vai te levar lá para um final? Você vai caminhar. E curta o seu processo, cara. É isso. Caminha. Porque é tudo isso. Você curtiu o processo hoje aqui, Brunão? Poxa, demais. Mais um, obrigado. Demais. Obrigado pela presença mais uma vez. Meu irmão. Uma honra estar com você. Tá? Que sua vida seja sempre abençoada. Amém, a sua e a nossa. Tamo junto. Sou muito grato. Fechamos mais esse episódio sensacional. Bruno Hernandes. Depois você siga nas redes sociais. @Bruno Hernandes, certo? @Bruno Hernandes, exatamente. É isso. @Dr. Bruno Hernandes. @Dr. Bruno Hernandes. Dr. Então, Bruno Hernandes. corrigindo aí. Para quem gostou, compartilha mesmo com alguém que se tocou, né, isso em você, se fez sentido para você. Compartilha com alguém, comenta, faz algumas perguntas. O Bruno também está à disposição para poder se conectar, responder, a gente poder participar desse lugar que é o lugar quentinho, assim. É o lugar que quando o Bruno trouxe, é um lugar desafiador de empreender, muitas vezes solitário, mas a gente começa a se abrir para isso, a gente começa a perceber quem a gente é, perceber o que te incomoda, muitas vezes é a tua grande luz, é a tua grande oportunidade para poder investigar isso e verdadeiramente ir a fundo. Então esse é o lugar do Ilumina Sua Empresa, aqui dos Pequenos Gigantes. Então obrigado por estar aí, aonde você ouviu, na tua casa, no teu carro, enfim, e tamo junto no próximo. Valeu!